Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer aqui algumas considerações, vamos conversar um pouquinho sobre petição inicial, tá? Então, eu vou deixar aqui para os meus, pensando mais especialmente aqui nos meus alunos de prática jurídica, né? Falar um pouco sobre requisitos de petição inicial. Mas vou deixar aberto aqui, então, para quem tiver interesse, poder também acessar o conteúdo. E vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, para a gente poder conversar. Aqui, um modelinho aqui, um pequeno modelinho de petição inicial para a gente, a partir daqui, conversar sobre os requisitos do artigo 319, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, tá? Vejam, se nós vamos preparar uma petição inicial, e eu vou falar um pouquinho também pensando não só na prática, né, não só pensando no foro, no dia a dia, mas também conversando um pouquinho sobre exame da ordem, tá? Pensando um pouquinho em segunda fase do exame da ordem. Então, alguns detalhes também para que vocês fiquem atentos, tá? E primeira coisa, né? Vou trabalhar uma petição inicial. Eu, particularmente, tá? Antes, inclusive, de pegar na petição, eu sugiro organizar os documentos. Tá? Então, começar pelos documentos da petição inicial, e o que que eu vou utilizar, o que que eu não vou utilizar, organizar a ordem desses documentos, até para que eu possa me referir a estes documentos na petição inicial. Então, vou estabelecer a ordem que eu vou utilizar, e se eu precisar fazer algum tipo de referência aqui, eu posso me referir aos anexos, né? Anexo 2, 3, 4, conforme a prova, enfim, a procuração, algum outro instrumento que eu queira me referir na petição, tá? Organizei os documentos, já tenho a ordem deles, aí sim eu vou sentar aqui e vou pensar na petição inicial, tá? Bom, vou fazer uma petição inicial. Primeira coisa, artigo 319 do CPC, ele vai funcionar como um checklist, tá? Vocês têm os requisitos da petição inicial no artigo 319 e vocês têm mais um requisito no artigo 320, tá? O que que é o artigo 320? O artigo 320 vai dispor que também é requisito da petição inicial aqueles documentos que são indispensáveis à compreensão da demanda, indispensáveis é, 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 para que eu possa receber aquela petição inicial. Então, eventualmente, um documento, então veja o que diz a lei, eventualmente um documento pode virar um requisito de uma petição inicial, se ele for absolutamente imprescindível para o julgamento da demanda. Exemplo, o divórcio, certidão de casamento, na execução de um título executivo extrajudicial, o título. Tá? Então, são aqueles documentos mais básicos, né, sem os quais eu não posso processar a demanda. Mas, voltamos então ao artigo 319 e aos requisitos. Inciso primeiro, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou endereçar a demanda. Né? Inciso 1, é requisito da petição inicial que eu enderece ao juízo, ao juízo competente, ao juízo ao qual ela é dirigida. Tá? Então vejam aqui, eu botei aqui o juízo da vara civil, do foro, da comarca de Porto Alegre, se vocês tiverem, né, foros regionais, foros centrais, eventualmente da cada cada município, enfim. Se eu tivesse na Justiça Federal, seção judiciária e subseções. Então, subseção judiciária de Porto Alegre. Né? Então, juiz federal da subseção judiciária de Porto Alegre. Seção do Rio Grande do Sul, subseção de Porto Alegre. O mesmo vale para a Justiça do Trabalho, que nada mais é do que uma justiça federal e especializada, tá? Onde eu também teria, portanto, seções e subseções. Um ponto aqui, o CPC de 2015, ele fala em juízo, tá? E não juiz. Eu, particularmente, não vejo problema no uso, excelentíssimo senhor juiz, e deixar juízos e juíza, né? Pode botar ali entre parênteses, da vara civil, no nosso exemplo aqui, do foro da comarca, tá? Mas, o Código de Processo Civil, em 2015, no inciso 1 do 319, ele fala juízo. Qual é a ideia? De impessoalidade, tá?
de que a gente valorize a ideia de impessoalidade do juízo. Então, eu acho interessante, efetivamente, usar juízo, tá? E aí um cuidado, se eu vou me referir a juízo, eu não vou utilizar excelentíssimo, meritíssimo, que são pronomes de tratamento, tá? Né, que são justamente de pessoalidade. Então, ou ao juízo, como eu coloquei aqui, ou o que a gente pode começar, algo que a gente não está muito habituado, mas pensar, é colendo, né? Ao colendo o juízo da vara civil. Ok. Ao egrégio juízo. Ok. Também não vejo problema. Evidente que colendo é o que a gente está acostumado mais com o órgão fracionário, né? As câmaras, as turmas. Egrégio, mais voltado para tribunais, né? Mas não há nenhum problema, porque aqui eu estou me referindo ao órgão de julgamento. Então, não haveria nenhum equívoco, pelo menos não vejo, né, nenhum problema aqui, até para fins gramaticais, tá? Então, ou ao juízo, ou ao colendo juízo da vara civil, né? Estou me referindo ao órgão, né, de julgamento, tá? Bom, passando aqui ao inciso 2. Vejam, estou deixando aqui um pequeno espaço, tá? Aqui eu dei 3 enters, tá? Mas aí, normalmente se trata para prova da OB 5 linhas ali que vocês vão deixar de espaçamento antes de começar efetivamente a petição. Vejam, esse espaço aqui, entre o endereçamento e o começo da petição, ele se justificava. Há alguns anos ele se justificava. Ele se justificava por quê? Tá? Porque, historicamente, esse espaço ele servia para que o juiz despachasse as petições. Durante alguns anos, isso, inclusive, era um requisito da petição inicial, tá? Que eu tivesse espaçamento. Depois deixou de ser um requisito, mas era quase uma deselegância, uma descordialidade do advogado não deixar um espaço adequado para que o juiz pudesse despachar a petição, tá? Então, se manteve esse hábito. Atualmente, além de não ser um requisito, não há, né, não há mais nenhuma possibilidade do magistrado despachar na petição inicial, dado o uso do processo eletrônico já em todo, né, em todo o território nacional. Então, né, acaba sendo muito mais um hábito do que propriamente uma necessidade ou um requisito, tá? Então, vai de cada um. Eu particularmente estou deixando aqui, dei 3 enters para começar a petição. E aí eu vou começar o requisito 2, que é nome, prenome, né, endereço, estado civil, profissão, endereço eletrônico, das partes, autor e réu. Tá? Então aqui, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador. Então esses dados aqui eu vou qualificar o meu autor, tá? Por intermédio do seu procurador, conforme o instrumento de procuração, né, que eu vou ter em anexo, então que vai estar acompanhando, um endereço profissional, onde o profissional recebe as suas intimações, o advogado, vem perante Vossa Excelência propor, apresente, e aqui um outro ponto, tá? A nomeação da ação, né? Que eu vejo que é algo que preocupa muito, assim, em geral, os estudantes já ali que estão em final de curso e que estão pensando em prática jurídica. Ah, vou nomear errado essa petição. Vejam, é evidente que uma nomeação, se eu nomear a ação de uma forma bem específica, detalhada, que dê facilita para o leitor, né? A ideia de já usar uma nomeação para ação é eu já saber o que eu vou entrar em contato, o que eu vou ler, o que eu vou receber. Então, quanto melhor, mais fácil, né, pro leitor da petição. Mas vejam que não é o nome que eu dou para a demanda ali no título que vai efetivamente representar a natureza jurídica da ação, mas sim os pedidos. Os pedidos, sim. Esse eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque os pedidos é que vão caracterizar a natureza da ação. Mesmo que eu erre aqui, ou que eu não seja muito preciso com a nomeação, tá? Ação, nós temos só dois tipos: ação de conhecimento e ação de execução. Procedimento pode ser comum ou pode ser algum procedimento especial, tá?
Então, quando eu, por exemplo, pegar aqui, eu botei aqui um exemplo qualquer, aqui, ação de indenização, tá? O que que eu estou me referindo? É uma ação de conhecimento. É uma ação de conhecimento, mas eu estou expressando que eu vou fazer um pedido de natureza indenizatória. Ou seja, um pedido. E, aliás, antes disso, de carga condenatória. Então, o que que eu poderia. Muito técnico, que ação de conhecimento com pedido de condenação em indenização, né? Então, veja, para não ficar tão grande, né? Por danos materiais e extrapatrimoniais, enfim, estou resumindo. Uma ação que busca uma indenização por danos materiais e morais. Fica, no geral, vai ficar muito fácil para quem vê esse tipo de nomenclatura já sabe, né, que tipo de ação está vindo a receber. Tá? Mas isso eu poderia ser mais evasivo, uma ação de conhecimento, ação de execução, e não estaria errado, tá? Ou uma ação condenatória, tá? Porque o pedido tem natureza condenatória. Em face de, mesma coisa, vou qualificar o réu com todos os dados completos do réu, né? Que exigem a mesma coisa: nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, endereço eletrônico. Bom, não tenho os dados do réu, tá? Se eu tenho dados essenciais para qualificar o réu, ok, sem problema. Se me faltam dados mínimos para a qualificação do réu, tem uma saída no 319, que é o parágrafo primeiro, tá? Que eu posso pedir, né, explicar ao magistrado que eu não tenho aqueles informações imprescindíveis a processar o réu, e eu preciso que o magistrado acesse cadastros públicos para obter essas informações sobre o réu para que eu possa processá-lo. Então, nada impede que eu, na petição inicial, faça esse pedido. Aí, em algum momento, eu vou criar um tópico sobre isso, né? E vou pedir, portanto, fazer um requerimento para que o magistrado acesse esses cadastros públicos. Quando for imprescindível para, repito, processar o réu, citar o réu. Então, temos aqui já nosso inciso 1 e o nosso inciso 2, nosso segundo requisito da petição inicial, que é a qualificação completa do autor e do réu. Vamos então pensar no inciso 3, fato e fundamento jurídico do pedido. Bom, então o que eu vou passar agora a fazer? Eu vou passar a descrever os fatos, tá? É, Veja, aqui a ideia é que eu apresente as circunstâncias, aqueles fatos que são efetivamente, juridicamente relevantes, que são essenciais à compreensão da controvérsia. Quanto mais objetivo eu for, melhor, tá? Então, procurem sempre pensar em objetividade desses fatos. E que, claro, fiquem o mais organizados possíveis. Sendo organizado e direto, eu vou facilitar para quem está fazendo a leitura dessa petição inicial. Na formatação, também tentar deixar, eu sempre acho interessante deixar o mais claro possível, tá? É, Tentar evitar, eu não gosto muito, mas aí é muito pessoal, eventualmente o texto muito né, sem espaçamento, entre linhas, eu acho que facilita até para a visualização da peça. Então, procurar cuidar também. Às vezes, alguns detalhes ajudam na compreensão, tá? E o mesmo inciso terceiro, ele fala em fatos e fundamentos jurídicos, né? Fatos e fundamentos jurídicos. Então, pensem o seguinte, poxa, e eu sei que desde a base, né, desde os primeiros semestres, a gente ouve, pô, mas, né, aquele princípio, dá-me os fatos que eu te dou o direito, né? O juiz conhece o direito, eu não preciso dar para ele os fundamentos jurídicos. E aí eu chego lá no 319 e ele fala que é requisito da petição inicial que eu dê os fundamentos jurídicos do pedido. Não confundam fundamentos jurídicos com base legal, tá? São coisas distintas. O que eu preciso fazer aqui no fundamentos jurídicos o que é imprescindível é que eu dê as consequências jurídicas do fato. Vejam, é uma questão, é uma redação, tá? Eu narrei os fatos e depois eu vou concluir com um pedido, uma conclusão.
tem algo aqui no meio. Se eu estou narrando um fato, por exemplo, que houve um acidente de trânsito, e eu estou pedindo que o réu seja condenado a pagar R$ 3.250 a título de conserto, o que tem aqui no meio? No meio tem o fato de que eu quero extrair um direito a uma indenização. Eu entendo que o réu teve culpa no acidente, ele agiu com imprudência, negligência, imperícia, e por conta disso, esta atitude, este ato ilícito, gerou um dever de indenização. Então, veja, eu posso nem falar no artigo 186 do Código Civil, mas eu preciso deixar claro o porquê que eu estou aqui. Narrei um fato, quero extrair aqui, entendo que ele teve culpa no acidente, que há um dever de indenizar, e por conta disso eu quero que ele seja condenado ao pagamento, né, daqueles danos materiais. Tá? Então, esse é o momento de eu trabalhar essas consequências jurídicas do fato. Evidente que, em que pese não seja obrigatório dar a base legal, cuidado, por exemplo, na prova da OB, aí muda tudo, né? Estou na segunda fase do exame da ordem, eu, sim, vou ter que passar por algumas bases legais essenciais para que eu seja avaliado. Se eu conseguir ver que aquela situação passava pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Se eu conseguir visualizar ali, trabalhei o Código Civil, se eu trabalhei responsabilidade civil, se for um caso de responsabilidade civil, trabalhei o 927, extensão dos danos, se eu entendi, se eu vi que era uma relação de consumo, se eu trabalhei a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque eu tenho que objetivar a avaliação, né, para saber se aquele candidato conseguiu compreender o raciocínio, conseguiu trabalhar os principais pontos, as principais bases legais para compreender aquela matéria. Então, não tem outro jeito, tá? Eu vou ser avaliado também pela base legal. Mas, na prática, não é essencial, ou não é um requisito, pelo menos, a citação da base legal. Evidente que quanto mais eu trabalho, melhor trabalho essa fundamentação, por exemplo, também não é requisito ou é essencial que eu cite doutrina, ou que eu cite jurisprudência. Mas é evidente que a minha peça vai ficar muito mais rica se eu fizer isso, né? Hoje, talvez mais jurisprudência do que doutrina, né? Infelizmente até. Mas, se eu tenho uma jurisprudência já nos tribunais a meu favor, eu não posso omitir isso na petição. Devo destacar, né? Se é um precedente das Cortes Supremas, mais ainda, se é um precedente, aquele precedente chamado de qualificado, ou seja, aquele precedente baseado em alguma técnica vinculante de precedentes, né, do 927 lá do CPC, mais essencial ainda, imprescindível que eu destaque isso. Tá? Então, vou trazer para cá para os fundamentos jurídicos. Estes fundamentos jurídicos, eu posso aqui criar subitens. Aqui é o 2, eu poderia criar o 2.1, 2.2, 2.3, conforme fique mais organizada a minha fundamentação, para que não fique, eventualmente, assuntos diferentes em bloco, né, que possa ficar desorganizada a minha peça. Um exemplo, eu vou trabalhar o Código de Defesa do Consumidor, houve um acidente de consumo, mas eu entendo que pode haver uma dúvida se o CDC é aplicável naquele caso. Então, talvez eu possa criar primeiro um tópico sobre a aplicabilidade do CDC. Depois eu possa criar um tópico sobre a responsabilidade objetiva para esse tipo de situação prevista no CDC. Porque talvez esse seja o motivo pelo qual para mim seja tão importante o CDC. Para só então eu trabalhar efetivamente o ilícito específico que aconteceu. E talvez depois, num quarto item, trabalhar extensão dos danos. O dano material decorrente daquele ilícito, daquele acidente, por exemplo, acidente de consumo. Talvez também eu queira uma consequência, um dano extra patrimonial, e eu possa criar um outro tópico para falar sobre o dano moral. Talvez eu ainda tenha que abrir um outro tópico sobre o quanto do dano moral, em que eu queira trabalhar como a jurisprudência vem tratando o valor naquele tipo de dano. Então, vejo, como são assuntos diferentes, o melhor é que eu vá organizando em subtópicos, tá? A petição tende a ficar mais organizada. Quanto mais organizada, melhor para quem está lendo, também, por consequência, melhor para quem está escrevendo, né? Se fazer compreender o melhor possível.
Dito isto, vamos então ao inciso quarto, lá do 319. Os pedidos, tá? Então, eu vou fechar minha petição inicial com os pedidos. E eu tinha dito lá no início que os pedidos, na verdade, se constituem na parte mais relevante da petição inicial. Por quê? Porque é aqui que eu vou marcar a natureza jurídica da minha demanda, tá? Então, vou formular os meus pedidos. Veja, ante o exposto, né, diante do exposto, requer a Vossa Excelência. Eu vou daqui também. Não tem aqui o código fala que eu preciso fechar com os meus pedidos, e pedido é um requisito da petição inicial. O que eu peço primeiro? Como é que eu organizo meus pedidos? Eu vou pedir a JG, se eu, né, peço agora, não peço? Antecipação de tutela, ou qualquer tipo de tutela provisória, produção de. Enfim, veja, eu vou, particularmente aqui, algo, repito, não há uma ordem específica no código para isso. Eu gosto de organizar os meus pedidos na forma como eles vão ser avaliados, na ordem em que eles serão avaliados pelo magistrado. Então, pedido que está correlacionado ao próprio recebimento da inicial, primeiro. Pedidos de tutela de urgência, também na sequência, porque se ele receber a petição inicial, ele já vai avaliar isso. Produção de provas já é um pedido intermediário, deixaria para o meio. O pedido de mérito, né, aqueles finais, que eu quero, para que eu quero que seja procedente a ação, jamais para o final, porque é a última coisa, já é em sentença. Condenação e sucumbência, depois. Então, eu gosto de organizar, particularmente me parece mais adequado organizar, repito, na ordem em que o magistrado irá avaliar esses pleitos, tá? Então, só é, é essa ideia aqui, essa dica. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha aqui um idoso, tá? Eu botei várias questões de pedidos aqui para a gente discutir e pensar juntos aqui. Eu tenho um idoso. Bom, então eu tenho preferência de tramitação. Já vou pedir que esta demanda seja recebida e já seja registrada lá com preferência de tramitação. Hoje, o legal disso é que o processo eletrônico, quando aquela pessoa já tem cadastro no judiciário, ele já puxa automaticamente pelo CPF a idade e já sai marcando ali o registro de preferência de tramitação, né, para idoso. Então, é algo bem interessante. Vamos imaginar que eu vou pedir benefício da assistência judiciária gratuita. Bom, já pode ser, né, porque ele também está ligado ao recebimento da petição inicial. Ou eu pago as custas, né, ou eu vou, né, e aí segue a minha guia de distribuição, ou então, eventualmente, se eu entendo que é o caso, eu vou pedir assistência judiciária gratuita, porque a parte não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários sucumbenciais sem prejuízo de sustento próprio, lá na forma do artigo 98 e 99 do CPC, tá? Do Código de Processo Civil. Cuidado, pensando no geral aqui, mas, mas em especial pensando no exame, no exame de ordem. Todo pedido tem que ter fundamentação, tá? Todo pedido tem que ter fundamentação. Então, na prática, eu sei que às vezes, né, poxa, eu estou com uma pessoa que ganha um salário mínimo, juntei o contra-cheque, só vou pedir a JG, e muitas vezes não vejo nenhum problema nisso também, tá? Talvez até muitos magistrados vão dizer, ótimo, tá? Porque está bem claro aqui o porquê que ela tem direito à JG, não perde tempo, não quero que tu fique falando uma página sobre a importância da gratuidade, né? Ok, eu repito, a ideia de objetividade é importante. Mas se eu estou na prova da ordem, todo pedido tem que ser fundamentado. Então, isso é bem importante. Pena eu ter algum tipo de desconto, tá? Então, não pode ter um pedido sem fundamentação. Então, estou pedindo a JG porque a questão me passa, né, ou me dá a ideia de pedir assistência judiciária gratuita, vou abrir um tópico sobre isso, da necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Então, opções aqui. Não vou. O que eu acho interessante, também pensando na peça, tá? Numa segunda fase, né, no exame. Sempre que vocês tiverem isso, vale para petição inicial, valeria para um recurso também. Sempre que aquela peça exige o recolhimento de custas
seja para preparo no recurso, seja na petição inicial os custos de distribuição, em algum momento é interessante que eu demonstre conhecimento para o avaliador. Então, segue em anexo guia, né, das custas de distribuição, para demonstrar que eu sei que, né, se eu não pedir a JG, que eu sei que aquela peça exige recolhimento de custas, tá? Então, vamos na sequência aqui. Vamos imaginar agora que eu quero pedir uma tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência. Então, seria o meu terceiro pedido, tá? Lembrando que se, né, em algum momento eu fundamentei lá, criei aqui mais importante, né, até, porque, né, mesmo para a prática, sempre imprescindível. Vou postular a tutela provisória, vou abrir um tópico antes sobre a tutela provisória e vou falar dos requisitos, da probabilidade de presença do direito e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação. E vou explicar aonde está, né, a probabilidade, por que é provável, menos do que certo, mais do que possível. É provável que eu vá ganhar essa demanda, é provável que eu tenha o direito que eu estou alegando, e aonde está a situação de perigo pela qual eu não posso aguardar aquela tutela definitiva, pela qual eu não posso esperar a sentença para ter a proteção do judiciário. Tá? Mas aí acho que seria o meu, nesse exemplo aqui, nosso terceiro pedido, né, seria, eventualmente, uma concessão de uma tutela provisória. Agora eu botei dois pedidos aqui possíveis na sequência. Porque, veja, recebi inicial, avaliei uma eventual tutela provisória, o que eu tenho que pensar agora? Citação do réu. Tá? Qual é a regra aqui? E, aliás, é um dos requisitos da petição inicial também. Que eu informe se eu tenho ou não interesse na audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do CPC. Tá? Então, a regra, como regra, o réu será citado para comparecer numa audiência de conciliação ou mediação, a não ser que esse direito não permita autocomposição. Direitos que não permitem autocomposição, bom, aí neste caso eu não vou amarcar a audiência, não vou aprazar a audiência, e vou citar o réu para que, querendo, conteste em até 15 dias. Tá? Na primeira opção, se eu cito o réu para comparecer à audiência, não havendo acordo em audiência, abre-se o prazo para contestar da audiência, ele terá o prazo, né, aqueles 15 dias úteis para apresentar a contestação. Tá? Então, alternativas aqui. Pedido D. Designe-se audiência de conciliação com intimação pessoal da parte demandante e a citação e intimação da parte demandada, com antecedência mínima, né, dos 20 dias, advertência que o não comparecimento ou a falta de justificativa implicará no ato atentatório, que é basicamente o que dispõe no artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Vamos imaginar que não seja um caso de audiência de conciliação. É um direito que não permite autocomposição. Então, eu vou pedir que seja citado o réu a querendo, né, contestar no prazo de 15 dias. Tá? Então, eventualmente, eu posso. Vou usar um ou outro, claro. Né? Vou pensar ali qual é o tipo de situação que eu tenho e, a partir daqui, vou. Aqui botei uma outra sugestão, mas não vejo como obrigação. Caso não seja obtida a autocomposição, manifesto desinteresse por ambas as partes, conceda-se o prazo de 15 dias para o réu contestar. Então, imagine o seguinte: eu optei, né? Vou aqui digo que eu quero, né? Tenho interesse na audiência de conciliação. Não é dado ao réu não querer audiência. Agora, se eu manifesto que não tenho interesse e o réu também manifesta que não tem, a audiência é cancelada. Tá? Vejam que ela é marcada igual. Ela é cancelada se ambas as partes dizerem que não têm interesse na audiência de conciliação. Tá? Então, veja, a única hipótese em que o juiz não marca a audiência é na ausência de autocomposição, naquele direito que não permite autocomposição. Tá? Bom, na sequência, como eu disse, bom, vamos seguir a ordem, né, do processo. Produção de provas. Tá? Produção de provas. Que é também requisito do artigo 319, inciso 6º. Eu vou ter que informar, eu, autor, preciso informar quais meios de prova, quais provas eu pretendo produzir ao longo da demanda. Tá? O que é muito comum aqui?
botei aqui uma sugestão. Defira-se a produção de todas as provas admitidas pelos meios legais, as moralmente legítimas, artigo 369, requerendo depoimento pessoal da parte diversa para ser interrogada em audiência de instrução, constatando mandado, a pena de confissão, para né, os casos de comparecimento, recusa de depor. Ok. Por que, em geral, se deve ver isso também? Normalmente o autor, quando ele faz uma petição inicial, ele pede todos os meios de prova, né, em direito admitido e tal. Porque quando eu estou fazendo uma petição inicial, eu não sei o que o réu vai contestar. Eu ainda não sei qual é a tese de defesa. Então, o que eu faço aqui nesse primeiro momento é abrir o leque. Eu peço todos os meios de prova, tá? Peço todos os meios de prova, e depois da contestação, haverá a réplica, e aí eu vou ter o saneamento, e aí eu vou ter, né, a organização do processo lá no 357, vou organizar a fase de instrução, e aí, eventualmente, eu posso abrir mão de alguns meios de prova que eu veja que eu não preciso utilizar. Então, eu vou ter um outro momento em que eu posso, eventualmente, abrir mão de algum meio de prova. Agora, se eu não pedir algum meio de prova e depois eu for surpreendido com uma contestação que talvez negue o próprio fato, eu talvez, né, aí eu já não vou mais conseguir produzir aquela prova porque eu não pedi na petição inicial. Então, daí a ideia de que nesse primeiro momento eu acabo deixando aberto mesmo é, é, as possibilidades, os meios probatórios. Uma outra sugestão, vamos imaginar que eu quero a inversão do ônus da prova com base no CDC, ou talvez a redistribuição do ônus da prova até com o próprio CPC, né? O artigo 373 do CPC também permite, lá no parágrafo 1º, alguns vão dizer que isso é uma inversão do ônus da prova, alguns vão dizer que isso é dinamização do ônus da prova. Particularmente, eu também vejo isso como uma hipótese de inversão, tá? Mas isso não é relevante para nós agora. Então, uma sugestão seja deferida a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso 8º do CDC, a fim de determinar ao réu que exiba o contrato. Tá? Por exemplo, aqui pensando numa situação bancária, tá? Eu peguei alguns pedidos aqui aleatórios que eu peguei para a gente discutir. Tá? Então, aqui de uma revisional. Exiba o contrato que está em seu poder, bem como a evolução das faturas da autora desde a celebração do pacto até hoje. Então, poderia ser um outro pedido. Se eu quero a inversão do ônus da prova, ou a redistribuição do ônus da prova, poderia já. Claro, lembrando, tem um tópico lá na fundamentação jurídica daí. Tá? Vou falar sobre, nesse caso, não tenho contrato, não fiquei com uma via, vou explicar por quê. O banco tem o dever legal de manter esses contratos, nem que seja de via digital, eletrônica, enfim, por 20 anos. Então, é o porquê que eu, né, e é um documento imprescindível, se eu quero revisar o contrato, né, preciso do contrato, o magistrado precisa ter acesso a ele. Bom, agora comecei a chegar nos pedidos de mérito, tá? Estou chegando na parte final. Então, exemplo, vou pegar um pedido aqui, até que eu peguei numa questão de imposto de renda. Eu gosto de separar os pedidos, tá? Acho que aqui é melhor a gente pecar pelo excesso, porque aqui, repito, é a parte mais importante. Então, exemplo, vou fazer um pedido aqui para declaração de isenção do imposto de renda, tá? O julgamento de procedência do pedido, e lembrem, o pedido é procedente para, não é ação, até porque numa ação eu posso ter 2, 3, 4, 10 pedidos. Então, o julgamento de procedência do pedido para o fito de declarar a isenção do autor quanto ao pagamento do imposto de renda desde março de 2020, momento em que resta comprovada a sua situação de portador de cardiopatia grave, determinando seu estado que se abstenha imediatamente de reter a qualquer título imposto de renda. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero que seja declarada uma isenção de imposto de renda desde o momento em que ficou, que eu tenho provas, né, da caracterização daquela doença. Então, esse é o pedido 1. Por quê? Porque, como consequência disso, eu quero que o Estado, aqui no caso, seja condenado a repetir, devolver todo o valor a esse título. Então, eu tenho um pedido declaratório e um pedido de natureza condenatório. Numa revisional bancária, eu poderia ter declarar as cláusulas X, Y, Z nulas. Eu posso ainda depois pedir, talvez, repetição do indébito ou compensação dos valores. Eu posso separar também conforme as cláusulas que eu quero declarar na unidade, juros, depois comissão de permanência, talvez capitalização, ou seja, juros sobre juros, que eu entendo que é legal. Então, vou separando esses pedidos de forma a deixar mais clara a minha petição, tá? E aí,
vou trabalhar ainda aqui os ônus sucumbenciais. Fiz todos os meus pedidos de mérito, vou trabalhar com os ônus sucumbenciais. Requer, né, seja o réu condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais a serem arbitrados, lá na forma do artigo 85, parágrafo 3º, entre 10% a 20%. Posso depois, talvez, até fazer um vídeo específico aqui sobre a questão dos critérios de fixação da sucumbência, acho que é interessante também. Arbitramento, 10% a 20%, equidade em algumas situações, mas aí acho que a gente pode, talvez, num outro vídeo, aprofundar isso, tá? E o último requisito, né? Falamos já da opção pela audiência de conciliação, falamos da produção de provas. O que faltou aqui? Valor da causa, né? A toda causa eu preciso atribuir um valor. A toda causa eu preciso atribuir um valor, tá? Artigo 291, lá do Código, e 292, eu vou ter as regras para a fixação desse valor da causa, tá? Mas lembrem que, invariavelmente, o valor da causa nada mais é do que o conteúdo econômico da minha demanda. Ou seja, qual é o benefício econômico que eu tenho caso eu ganhe essa demanda? É a soma desses pedidos aqui. Se eu ganhar tudo, o que que eu vou ter de benefício econômico? Esse é o valor da causa. Tá? Invariavelmente, é isso que acaba acontecendo. Claro que quando eu tenho pedidos sucessivos, né? Eu tenho valores sucessivos por tempo indeterminado, eu vou limitar 12 vezes, a 12 meses, mais, né, as vincendas, 12 meses das vincendas, mais aquele valor que está vencido. Mas, basicamente, em geral, né, é isso aí que vai acontecer. Tá? O conteúdo econômico, caso eu ganhe essa demanda. Peço deferimento, dato, né, local e data, e a partir daí vou assinar, né? Cuidado na OAB, né? Não posso me identificar, então nada que eu me identifique, tá? Então cuidado com, né, informações que eu não tenho reticências, né, sem me identificar, para que a minha peça não possa ter nenhum tipo de prejuízo e sequer venha a ser corrigida, tá? Então acho que era isso aí, pessoal, os pontos principais que eu queria trabalhar aí da petição inicial. Espero que gostem aí do vídeo, que fique legal. Qualquer coisa a gente vai, talvez, criando alguns outros conteúdos aí também específicos para a gente, como uma forma de ratificação aí o conteúdo da aula, tá bom? Um abraço, tudo de bom a todos, até logo.